que é a injustiça? É o oposto da justiça. O dicionário nos fala que a justiça é uma virtude que se propõe a dar a cada um o que lhe pertence. Direito, razão, equidade. O que deve ser feito segundo o direito ou razão. O hábito de conformar as nossas ações com a lei. Então aqui a gente tem uma descrição do que é justiça, né? De acordo com o dicionário da língua portuguesa. E injustiça seria exatamente o contrário disso, né? No direito, na área jurídica, vai dizer que injustiça significa, justiça significa retidão de proceder nas relações com os outros. A justiça é a proporção e adequação no relacionamento com os outros. É a conduta civil ajustada e determinada a determinada ordem jurídica. Então, tudo aquilo que você tem como conceito de justiça, e aqui eu trouxe dois conceitos, um pelo dicionário, o outro pela área jurídica, né, do direito. Tudo aquilo que você tem como base de justiça, ainda que nós temos, na verdade, como base de justiça, ainda é pouco diante daquilo que vem a ser a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é como a justiça de homens, e a gente vai ver um pouco disso hoje. E tudo que não exerce, todo momento, em tudo aquilo, em toda ação, aonde você não exerce e não anda debaixo de justiça, você está cometendo injustiça, né? E aí o justo anda por caminhos de justiça. Quem não anda por caminhos de justiça se torna injusto, e a Bíblia trata, né, ou chama o injusto de ímpio. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre essa questão, sobre esse item de hoje, né, esse assunto que é a injustiça. Mateus 20, do 1 ao 16, vai nos dar uma prévia, né, e lá está escrito, tá escrito assim: no entanto, a justiça de Deus é muito mais alta e sublime. Então, de tudo isso que a gente leu aqui no slide anterior, a gente precisa entender que no dicionário, homens tentaram definir o que é justiça. No jurídico, né, na esfera jurídica e na área do direito, homens com o entendimento de justiça, de leis, da aplicação delas, tentaram também da melhor forma colocar um conceito, né, uma definição do que vem a ser justiça. Só que se a gente pegar tudo aquilo que os homens tentaram até hoje definir como um conceito de justiça, ainda é pouco. Porque a justiça de Deus é o quê? Ela é muito mais alta e sublime. E ela tem base sólida e absoluta no próprio caráter de Deus. Então a gente precisa entender um pouquinho, aos olhos de Deus, qual é a justiça que Ele pratica, que Ele exerce, qual é a justiça que Ele espera que nós, filhos, agora, passemos aí a viver também, a praticar. Tem um dizer aqui, uma citação de W.C. Corner, né, onde ele diz assim: pela justiça e integridade de Deus, nós entendemos a retidão do seu caráter. O caráter de Deus é reto, nele não há sinal ou mancha de maldade. João expressa isso dizendo que Deus é luz, 1 João 1,5. Essa declaração significa a absoluta pureza do caráter de Deus e sua completa liberdade de tudo o que é mal. Mas não devemos pensar na justiça de Deus como uma causalidade meramente negativa. Ela é positiva. Ele não está somente livre de maldade, mas também se opõe ao mal. Toda a energia de seu ser se levanta contra o pecado. Ele se coloca sempre ao lado do reto e contra o pecado. Seu ser tem a natureza de uma vontade reta e moral. Quando se considera a vontade moral, entra-se na parte central da natureza de Deus. Sua vontade se levanta sempre contra o mal e a favor do reto, porque ser justo e reto é a sua natureza. O que Deus faz é justo, porque seu caráter é justo. Então Deus age conforme a sua essência. A justiça de Deus, a justiça que nós precisamos entender para poder... É aquela história do falso e do verdadeiro. A gente precisa conhecer o verdadeiro. Estamos aqui conhecendo, entendendo qual é a justiça de Deus, para poder identificar o falso, que seria a injustiça. Então Deus, ele não exerce justiça porque ele colocou um conceito, uma definição de justiça. Ele exerce justiça porque o seu caráter, a sua essência é justa. E muitas vezes as pessoas não entendem essa justiça, questionam até e murmuram contra ela,
contra a maneira de Deus agir ou fazer as coisas. Por isso que a gente precisa entender esse conceito para poder trazer para as nossas vidas. Porque uma vez que somos filhos de Deus, né, e Deus tem promessas para os justos, nós precisamos entender esse senso de justiça, segundo a palavra, segundo a essência de Deus, o seu caráter, para a gente poder tomar para nós, absorver e começar então a adequar, né, a nossa maneira de viver. Desde a antiguidade, os homens que têm conhecido a Deus têm visto o Senhor como um ser reto, justo, santo e sua natureza em todas as suas obras. Eles têm expressado sua confusão e perplexidade sobre o conflito observado entre um Deus soberano que é justo de um lado e de outro a injustiça atroz dos homens, especialmente em seus tratos com outros homens, como a gente vai ver descrito lá em Salmos 73 e também em Hebreus, capítulo 1. Lembrando, irmãos, que pode interromper a qualquer momento aqui, tá? Nosso encontro é interativo, nosso discipulado. E se tiver alguma dúvida ou alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto, vai enriquecer aqui esse nosso momento. Então vamos lá, continuando, enquanto isso. Um resumo do ensino de Jesus no seu Sermão do Monte encontra-se em Mateus 6,33, onde ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as dádivas, as bênçãos, os favores de Deus serão acrescentados. Então vejam, as duas coisas aí, o grau de importância da justiça, né, aos olhos de Deus, para que a bênção possa nos alcançar. Jesus, ele colocou lá no topo da lista o reino de Deus, de tudo aquilo que a gente deve buscar em primeiro lugar, né, primeiramente o reino com as suas leis, as suas características, com a sua maneira de mover, de fazer as coisas, e a sua justiça, a justiça do reino de Deus, que é a justiça de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é, se tiver o reino, né, imperando a tua vida, governando a tua vida, e você agir com a justiça segundo o reino, segundo o Criador, se você tiver essa justiça, então aos olhos do Senhor você, ou nós, no caso, né, somos justos aos seus olhos. E o justo é aquele que tem direito ao testamento, à herança de tudo aquilo que a palavra cita, né? Então nós devemos entender, irmãos, que a justiça moral ela é mais elevada do que a justiça legal. Ou seja, o discípulo não deve se conformar em somente guardar-se dentro dos limites da lei. A lei do amor de Deus, escrita em seu coração e mente, é muito mais exigente. E a gente vê isso lá no nosso primeiro texto de hoje aqui, lá em Mateus 5, no verso de número 20, se você estiver acompanhando aí ou anotando na sua Bíblia, né? Onde Mateus escreve: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, no seu ensinamento, ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa entender que a justiça não é algo para a gente fazer apenas por limitação de lei, ou por medo do que Deus possa fazer, ou para mostrar para as pessoas, né, tentar provar que a gente é justo, que a gente faz as coisas da maneira correta, né? Isso, na verdade, não é o suficiente. Né? Mas a gente tem que se basear, toda a nossa atitude, a nossa ação de justiça, porque a gente primeiro, a gente está entendendo a justiça que há em Deus, que Ele é justiça, porque Ele é justo, né? E exerce aquilo que Ele é. E segundo, que a lei do amor de Deus, ou seja, não é pela lei de homens, não é pela lei escrita, não é pela lei da velha aliança, do Velho Testamento, mas procurarmos andar em justiça, praticar, né, a justiça aos olhos de Deus, baseado no amor. Né? A lei maior de todas aí é o amor. É ser justo porque nós praticamos os dois maiores mandamentos ensinados por Jesus. Né? Você deve se lembrar aí, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não menor que esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, essa lei maior, que é a lei do amor, ela tem que estar escrita no coração e na mente de todos nós, para que se torne parte da nossa essência. Né? É o DNA do Pai, o DNA de Deus Criador,
Deus Pai, que há em nós através do Espírito que Ele soprou dentro de cada um. E esse DNA, ele vai te ajudar, vai nos auxiliar, né? Através do reino que está dentro de nós, do Espírito Santo que habita em nós, da palavra que nós temos recebido através das Escrituras, a exercer em amor atos de justiça. E nós vamos falar um pouquinho desses atos também. Então vamos lá. Somos todos responsáveis e culpáveis, né? Dignos de culpa quando erramos. Há uma norma divina que determina a justiça. E é o conselho de Deus. À luz da verdade de Deus, todo homem se vê mal e em seu estado natural. Nosso velho homem é egoísta e, portanto, injusto. Deus declara que não é justo nenhum sequer. Lá em Romanos 3,10 vai dizer isso, né? Que nenhum de nós aí somos considerados por nós mesmos justos. Mas que há um Jesus Cristo, né? Conhecido como o verdadeiro justo aí da história. E aí, só para deixar aqui registrado, né? Romanos 3,10, se você estiver acompanhando, está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Paulo escreve, né? A igreja de Roma. Cada um de nós é responsável diante de Deus por todos os nossos atos. Ainda em Romanos, lá no capítulo 14, verso 12, Paulo continua escrevendo, né? E ele diz assim, registra: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz está sendo registrado e a gente vai prestar conta disso naquele dia, naquele grande dia, diante do Pai, diante do trono, né? 2 Coríntios também, quero deixar registrado aqui, é outro texto para você marcar. Lá no capítulo 5, verso 10, onde Paulo escreve em uma das suas cartas, né? Que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então é um fim para todos, justos e injustos, né? Justos e ímpios, povo escolhido ou gentios, não importa. Todos vamos passar diante do tribunal para sermos aí julgados, né? Avaliados segundo as nossas obras e segundo os atos que cometemos. Colossenses 3 também, no verso 25, Paulo, mais uma vez, né? Ele escreve: mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, se você agir com injustiça, né, Deus vai agir com você com justiça. Mas você vai se sentir injustiçado porque a justiça dele não opera na sua vida. E nós precisamos buscar andar debaixo do mesmo senso de justiça que há no Pai, que há no Senhor, né? Então, vamos continuar aqui. Tem mais um item. Para entender ainda essa questão da justiça, conforme ela está em Deus, ela é exercida, né, pelo Pai. Deus nos chamou para sermos semelhantes a Ele. Nossa meta é ser como Jesus. Então, relembrando algumas coisas, né? Quando Deus cria o homem, ele reúne ali Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, e ele determina dizendo assim: façamos o homem. Está no plural. Então ali Deus, quando ele diz façamos, e ele diz assim: a nossa imagem, né, e semelhança. Então nós temos imagem do Criador, mas nós precisamos buscar ter também a semelhança do Criador. Sermos semelhantes também nesse requisito aí, na questão da justiça, né? E lembrar que a nossa meta é ser como Jesus. Jesus foi considerado justo e reto e irrepreensível em todos os momentos, em todos os lugares, e não houve nenhuma acusação, morreu inocente, né? Não houve acusação nem culpa contra ele que fosse provada, né? Então, lembrar que a nossa meta, que o nosso alvo, é nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus, que é um modelo de varão perfeito, um modelo de filho perfeito. E aí, olharmos para Jesus, para a justiça que ele praticava, que ele exercia, e buscar aprender dele, né? Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí a gente vai aprender também em relação à justiça. Ele é justo e nós devemos ser conformados à sua imagem, ou
nos assemelharmos à sua imagem. Sermos justos, equitativos, santos, retos, íntegros em toda a nossa maneira de viver, como descreve 1 de João 2,3. Aquele que não faz justiça não é de Deus, né? Porque Deus, ele, como eu já disse anteriormente aqui, a gente leu, ele tem essa essência, o caráter dele é justo. E se nós não andarmos em justiça, nós não estamos aí alinhados, né, com aquilo que ele preparou. 1 de João 2,3 diz assim: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Lá no verso 10 ainda, do mesmo texto, João escreve: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Opa, no 1 João 3. No capítulo 3, verso 10. Eu peguei o 2,10. Lá no verso 10, 1 João 3, 10, diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, como é grave, irmãos. Todos esses itens que a gente tem estudado aqui a respeito da nova maneira de viver, lembrando que a base, né, são as citações de Paulo, que a gente precisa se despir do velho homem, da velha criatura, e sermos revestidos da nova criatura em Cristo Jesus, né, no seu modelo. Então, João está escrevendo lá, em 1 João 3,10, que assim se manifestam os filhos de Deus. Uma das formas de manifestação na terra, né, e diante do mundo espiritual aí também, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, está diretamente ligado com a prática da justiça. Então, aqueles que são filhos de Deus praticam justiça. Aqueles que são filhos do diabo praticam injustiça. E se você não ama o seu irmão, você não é de Deus, está dizendo, o João está dizendo. Por quê? Porque se você não exercer, se você não praticar esse amor que é Deus, que vem de Deus, mas é Deus, porque Deus é amor, né? Se nós não praticarmos esse amor, não andarmos nesse amor, para amar o próximo, para conseguir perdoar, para fazer, exercer na terra aí atos de justiça, então João está dizendo assim, ó, não é de Deus, né? Quem não ama o seu irmão e não pratica a justiça, não é de Deus, porque Deus é justo. E se você, ou se alguém, pratica injustiça, já está fora desalinhado aí com o Criador. E se alguém não ama seu irmão, também está sendo injusto, porque Deus amou, né, a sua criação, amou o mundo a ponto de sacrificar o seu Filho unigênito e declarou o seu amor por toda a sua criação, por toda a humanidade. Se esse amor não estiver em nós, que nos dizemos, né, evangélicos, cristãos, que nos dizemos filhos de Deus, se a gente não buscar cada dia mais esse amor incondicional de amar quem quer que seja, assim como Jesus amou, né, como o Pai também, então essa pessoa aí, ela não tem os traços do Pai, ela não tem o DNA do Pai. E aí João está escrevendo, dizendo não é de Deus. O fruto do Espírito é toda bondade, justiça e verdade. Nós já tratamos no módulo 1 aí a respeito do fruto do Espírito, tratamos também a respeito dos gomos desse fruto, né? Que somente quem tem o Espírito Santo vai poder dar frutos baseados aí na palavra de Deus. Efésios 5:9. Despojando-nos, pois, de nosso velho homem, com seus feitos injustos e com seus desejos egoístas e enganosos, vistamo-nos do novo homem criado segundo Deus, na justiça e santidade em verdade. Então aí em Efésios 4, 22 a 24, a gente tem o texto que é a base desse estudo do módulo 2, do nosso discipulado, cujo título é A Nova Maneira de Viver. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, dizendo que é necessário se despojar, se despir de tudo que tem do velho homem. Os seus feitos injustos, os seus desejos egoístas, os seus enganos, né? Lançar fora e nos revestir do novo homem criado segundo Deus na justiça, santidade em verdade, né? Cujo nosso modelo é Cristo, nosso modelo maior. Amém, irmãos? Está dando para acompanhar? Vocês estão quietinhos aí?
Amém. Fala nem que seja Amém. que seja um amém, né? Se doer, você fala amém. Quando você começar a se sentir injusto aí. Hoje eu quero fazer uma pergunta, tá, pastor? Por favor. Estamos aqui para isso. Então, o senhor está falando sobre justiça, né? Que quem não for para a gente estar no caminho do Senhor, a gente tem que ser justo, né? E aí eu tive uma experiência lá na escola sobre justiça, né? Que eu vi que estava acontecendo e aí não queria me meter porque não era do meu departamento, né? Mas aí eu não aguentei. Assim, o coração falou mais alto e eu intervi, né? No caso, né? De uma menina que ela não é assim muito certa da cabeça, ela é muito humilde e as outras, né? Fizeram separação dela e também assim explorava tudo, né? E aí teve a situação lá que eu não aguentei, porque é uma pessoa sofrida, é uma pessoa que que a gente vê que ela tem uma certa deficiência, o esposo é cego, né? 2 crianças, e aí eu tomei partido e falei que se a encarregada dela não tomasse providência, eu iria tomar providência, ia falar com o diretor, mesmo que ele mandasse eu cuidar do meu serviço, eu iria falar, e foi o que eu fiz. Amém, glória a Deus. É um ato de justiça você interceder, né, em favor seja do pobre, do necessitado, daquele menos favorecido. Isso aos olhos de Deus é uma prática aí louvável, né, de uma ação, de um ato de justiça. E a gente vai ver que aos olhos de Deus, da palavra, né, e mesmo nas práticas de Jesus, Jesus tinha esse padrão de interceder, né, por alguém que estava sendo ali agredido, por alguém que estava sendo injustiçado. Você vê que até mesmo pelo pecador, né, como quando aquela adúltera é pega, né, em flagrante, e lá em João 8, né, e Jesus ele intercede por ela, quer dizer, ele está ali entrando com justiça, porque seria injusto matar a mulher por conta da lei apenas lá de Moisés, que eles não tinham entendimento, não tinham revelação, era só papel, né, só escrita, nem papel na verdade, mas era escrita da época. E aí o que acontece? Jesus intercede por aquela mulher, mesmo ela sendo uma pecadora. E a gente olha para essa situação da mulher adúltera e a gente começa a compreender que o senso de justiça ele vai muito além daquele que é o senso de justiça natural, humano, como a gente começou dizendo nessa noite. É muito superior e muito mais sublime, né? Porque Deus ele não vê como o homem vê. Ele vê primeiro. Jesus olha para aquela mulher adúltera, pegando ela como exemplo, ainda, e não vê o pecado dela, não vê a pecadora, mas ele vê uma alma. Né? Ele olha e ele vê o coração dela, um coração que pode ser mudado. Deus olhou para nós um dia, né? E por intermédio de Jesus Cristo nos alcançou, independente daquilo que a gente vivia lá atrás. E aí quando você pratica um ato de justiça como esse aqui da diaconisa, você está fazendo exatamente a mesma coisa, buscando, né, dentro dessa compreensão, fazer algo não olhando, não apenas porque, na verdade aí tem até uma questão assim, né, diaconisa? Não apenas porque a pessoa é menos favorecida, não porque ela tem a situação da família dessa forma, mas simplesmente porque Deus não aceita injustiça. E se nós vivemos em Cristo, né, que é Deus, e Ele está habitando, Ele está movendo em nós, governando nossas vidas através dos princípios e padrões do reino, a gente vai interceder por quem quer que seja quando há uma injustiça acontecendo. Então, louvável, Deus abençoe e continue, né, nessa linha aí, e compreendendo que a gente foi chamado para ser instrumento de justiça, né, como a palavra vai demonstrar aí, lá em Apocalipse também, quando fala dos atos, né, de justiça dos santos, que somos nós. Amém? Então, continuando aqui, se alguém tiver mais alguma coisa, pode colocar, não precisa esperar não. Então, continuando, né, esse item, o Evangelho, ele revela a justiça de Deus. Por isso, irmãos, eu quero aqui reforçar, né, a importância desses encontros, a importância da IFD, a importância do discipulado, da nossa escola de formação de discípulos, para que essas coisas que às vezes passa batido, né, mas que no final, lá diante do trono, vai contar para todos nós aquilo que foi praticado, aquilo que não foi. E a gente precisa buscar cada vez mais o conhecimento aí, né?
Porque esse conhecimento da palavra, através da leitura, através da pregação e através do discipulado que a gente faz aqui, é que vai te dar base para você poder mudar, né? Para nós olharmos para nós, eu me incluo também, e a gente olhar e às vezes coisas que foram esquecidas, coisas que estão sendo ignoradas, a gente olhar à luz da Bíblia outra vez, voltar à palavra, voltar a retornar ao Evangelho e diante de uma revelação, de um conhecimento, né, extraído daí, a gente poder então entrar em alinhamento com a prática da justiça segundo Deus espera de cada um de nós. No Evangelho se revela a justiça de Deus e a sua ira contra toda a injustiça, né? Romanos 1, 16 ao 18, eu vou deixar isso para você ler depois. Mas a gente tem que entender que Deus é justo, o seu caráter, a sua essência é de justiça, não de justiça como de homens, também é importante frisar, e que assim, Deus, ele revela, né, no Evangelho a sua forma de agir, a sua justiça. Você vai ver que na justiça de Deus, ora ele está honrando, outra hora ele está matando, né, para exercer justiça. E às vezes, numa limitação humana, olhando, né, a justiça aos olhos humanos apenas, não tem essa revelação toda. Por isso que a gente precisa mergulhar no Evangelho. Então vamos lá. João Batista, por exemplo, declarou por excelência a justiça de Deus. Por isso teve força o seu mandamento ao arrependimento. Porque João Batista, a gente sabe que ele pregava a vinda do Messias, e ele entendeu, ele tinha essa essência de justiça. E essa essência de justiça levava ele a pregar o arrependimento. E ele pregava o arrependimento com autoridade. E o povo se rendia em arrependimento, se deixava batizar por João, porque havia autoridade sobre ele. E aí vai um ensinamento para nós. Porque quando nós praticamos justiça na terra, segundo a justiça de Deus, entendemos essa essência da justiça que há em Deus, do seu caráter, nós vamos usufruir de maior autoridade na terra para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, né? Alguns textos aqui de base que são importantes, né? Mateus 3, se estiver acompanhando aí ou marcando na sua Bíblia, tem um registro importante para nós lá no 3, do 1 ao 12, onde vai dizer assim, a respeito de João ainda. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes de pelos de camelo, uma cinta de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? E aí o texto vai seguir falando sobre a obra de arrependimento através de João. O que a gente observa? Quem era João, se você for olhar? A olhos naturais, diante daquele povo, né? João era um cara esquisito. Né? Se você for observar o que o texto diz a respeito dele, era alguém que, por muitos, poderia ter sido considerado um lunático, um louco, né? Se alimentava de uma forma estranha, se vestia de uma forma estranha, e a Bíblia vai dizer assim, ó, ele era uma voz. Só que ele era uma voz de autoridade, porque a autoridade vinha do fato dele estar exercendo justiça na terra, sobre aquilo que Deus criou e queria resgatar, sobre o Messias que viria se sacrificar, né, pelo povo. Porque se o povo não se arrependesse, não confessasse seus pecados e não renascesse através do batismo, esse povo estaria praticando injustiça aos olhos do Pai, aos olhos do Criador. Assim como é hoje. Ainda hoje é dessa maneira. Aquelas pessoas que não tomam para si a obra da cruz, que não creem na palavra de Deus, os ateus, né, as pessoas que abandonam a fé também, estão agindo com injustiça aos olhos do Pai. Por quê? Porque Deus fez tudo o que fez, toda a sua obra, o seu plano de salvação, sacrificando o seu unigênito, despojando, né, de várias coisas, para poder salvar a todos. Não apenas nós que estamos aí na igreja, participando e tudo, mas a todos, a toda a criação. A obra da cruz foi em favor de toda a humanidade.
E aí a parte da humanidade, essa parcela da humanidade que não reconhece essa obra, esse sacrifício, que não reconhece o Deus como Deus, né? O nosso Deus como Criador de toda a vida, de toda a terra, de tudo que há, está cometendo um ato grave de injustiça. Né? Está sendo injusto com Deus, com aquilo que Deus fez, está sendo injusto com Jesus por aquilo que ele fez na cruz, e está sendo injusto com o reino que foi trazido, enfim. Tudo que não gera justiça vai ser um ato aí de injustiça. E a promessa e a bênção, eu digo mais uma vez, é para os que são justos, que entendem a justiça de Deus e procuram exercer da melhor forma possível. Né? Lucas também, lá no capítulo 3, verso 2 em diante, ele vai falar, né? Vai continuar dando aqui uma base para nós. Lucas 3 e 2 em diante vai dizer assim: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Eu acho tremendo esse versículo. Eu acho essa passagem afrontadora para os líderes religiosos da época. Porque olha o que está dizendo. Está dizendo assim, ó, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, uma posição de autoridade na terra, na igreja, né? Sumos sacerdotes que tinham uma posição, um glamour, né? Exerciam autoridade com o povo, eram assim considerados unanimidade em relação ao conhecimento das Escrituras, julgavam inclusive, né? Muitas questões. E aí, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra veio para quem? Para João, no deserto. Veio no deserto a palavra de Deus a Joãozinho, o esquisito, filho de Zacarias. E aí vai continuar dizendo sobre essa autoridade que estava sobre João porque ele exercia justiça. Atos 10 vai continuar falando da mesma linha. Você pode ler depois. Então, Deus justifica por sua graça manifesta no sacrifício de Cristo no Calvário a todo aquele que crê e se entrega a Ele. Deus justifica. Deus fez de Cristo justiça para nós, aos olhos dele, e hoje a gente sabe que quando Deus olha para nós, por mais imperfeitos que a gente seja, ele só não nos consome, não nos fulmina aí, né, de uma vez, porque ele está olhando para a justiça exercida pelo Cordeiro, pelo sangue. Logo, devemos apresentar nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, como Paulo escreve também lá em Romanos, capítulo 6, né? Então, irmãos, qual que é o conceito que a gente precisa extrair de tudo isso? A gente precisa entender que existe um padrão de justiça, de acordo com o reino, de acordo com os céus, de acordo com o caráter e a essência de Deus. E nós precisamos aí, através do conhecimento das Escrituras, entender esse padrão para trazer para a terra. Porque você e eu somos, ou deveríamos ser, né, instrumentos de justiça. Deus quer fazer de cada um instrumento de justiça para que a justiça seja exercida, né, no meio de toda a sua criação. Amém? Outro item aqui ainda, nos dando alguns fundamentos, né, para esse assunto, vai dizer aqui, ó, né, no próximo item. A palavra de Deus é regra para instruir a nossa consciência. Então, o conhecimento do Evangelho nos ajuda a entender a justiça e a injustiça. E a palavra de Deus é regra para instruir a nossa consciência. Então, tudo isso aí é uma ação, na verdade, da palavra de Deus, do Evangelho sendo absorvida, entrando, seja mediante a pregação, né, pelo ouvir, ou seja, revelado pelo Espírito ao teu coração, ao teu espírito, quando ele fala aí dentro de você, ou seja, através da palavra das Escrituras quando você lê. Tudo isso aí vai servir como parâmetro de instrução para nossa consciência ser readaptada segundo o reino de Deus. Segundo Timóteo 3,16, né, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha isso que Timóteo escreve. Desculpa, dá uma secadinha na garganta aqui. Então vamos analisar isso que Timóteo está escrevendo aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ponto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente vê aí até hoje
homens, né, pessoas na Terra, falando contra as Escrituras, dizendo, não, mas isso aí, Bíblia, foi escrito por homens. Escrita por homens, sim, homens que Deus quis usar, levantou, né, como voz profética, e para registrar tudo aquilo que ele estava fazendo, ou falando, ou criando. Mas a questão é, a inspiração veio dos céus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, embora ele usou homens para registrar. E útil para o ensino, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, 4 coisas aí, né? Na justiça. Então, tudo que a gente faz, até pregar a palavra, você está exercendo um ato de justiça. Quando você ensina, que é o que eu estou fazendo aqui, quando você repreende alguém que está no erro, né, que está em pecado, para a correção, repreensão para a correção, tá? Ou para a educação na justiça, você está praticando a justiça de Deus. A consciência funciona sobre normas conhecidas e aceitas. Quem estabelece o que é justo? Né? Quem estabelece? Somente Deus, irmãos. Não tem juiz na terra, não tem desembargador, não tem homem com os critérios, aí, com o caráter reto o suficiente, justo o suficiente, que tem a mesma essência de Deus, a não ser que Deus levante, né, alguém dessa forma, para estabelecer o que é justo e o que é injusto. Então, somente Deus pode estabelecer e determinar, definir nos nossos corações o que é justo. Nossa consciência deve ser instruída e formada em justiça pela palavra de Deus. Então, irmãos, mergulha na palavra. Leia a Bíblia. Vou incentivar mais uma vez. Pega planos de leitura. Se você precisar, a gente tem disponível, né? Hoje você tem planos de leitura da Bíblia, aí, desde para ler em 90 dias, em 6 meses, uma vez por ano. Se você conseguir fazer uma leitura completa da palavra a cada ano, uma vez por ano, a Bíblia toda, isso vai, a cada ano que passa, você vai ter um crescimento, você vai, né, desenvolver uma maturidade espiritual ainda maior. E esse senso de justiça vai invadir, né, o teu ser. E você vai começar a viver a prática, mesmo quando você não pensa, mesmo sem raciocinar a respeito, você vai começar a exercer justiça de Deus. O juízo divino se manifesta contra toda a injustiça. Então Deus é contrário. Se for injustiça, não é de Deus. E lógico, o juízo vem sem dúvida. Deus chama a injustiça de abominação e castigará com seu furor toda a injustiça dos homens, como tem descrito em alguns textos, exemplificando, né, Deuteronômio, Romanos e 2 Pedro 2,9, que eu quero ler com você. Não vou ler todos os textos. Você tem aí à disposição, eu espero que você leia, marque na sua Bíblia, né? Tem aí o seu caderninho de anotações, de repente, e lembrando também que esse material, essa apresentação, está à disposição de todos. Quem não teve acesso ainda, é só me pedir pelo WhatsApp, que a gente encaminha para você o link. Esse material é gratuito e está à disposição de todos que queiram rever, né? ou buscar ali os textos utilizados para leitura, ou mesmo compartilhar disso, ou ainda discipular alguém. 2 Pedro 2,9, Pedro escreve: assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, não é para pôr medo, irmãos. Sabe, esse tipo de versículo que eu estou lendo aqui, não é uma questão de medo, vou fazer então por medo. Não. O princípio, a base para você e eu fazermos, cumprirmos em obediência tudo aquilo que a palavra estabelece, que as Escrituras trazem, e a gente precisa ter esse conhecimento da Escritura para praticar. A base é amor. Fazer porque ama a Deus, fazer porque ama o próximo e fazer porque a essência de Deus, que é amor, está em nós. Esse amor que só Ele pode nos dar. O juízo divino se manifesta contra toda injustiça ali, né? E a gente precisa ter essa consciência. Ou agimos com justiça e agradamos a Deus, ou agimos com injustiça, não mentoreados por Deus, nesse caso, e somos colocados na posição aí de estar a qualquer momento debaixo de juízo por cometer algum tipo de injustiça. Amém? Então a gente precisa procurar mudar valores, padrões, rever conceitos, né? Analisar a nossa conduta, a nossa maneira,
E aí é muito interessante, é muito importante você olhar a conduta de Jesus, porque ele é um modelo maior. E a gente olha para Jesus e vê como ele reage, né? Diante de situações diferentes e sempre com a mesma essência de justiça que está no Pai e está nele também. Então vamos lá. Uma dúvida comum aí, uma dúvida frequente, né? Uma questão frequente para todos nós em alguns momentos. O que fazer quando sofremos injustiça? Até agora a gente falou de nós exercermos justiça, ou do preço que existe, né? Do que acontece quando nós exercemos injustiça. Mas e quando nós somos o alvo, a vítima, né? E somos injustiçados? Bom, vamos lá ver o que a palavra fala. Nossa responsabilidade na terra é fazer justiça. E não exigir que seja feita justiça a nós. Né? Nós não nos foi dado essa responsabilidade de exigir do outro, né? Que ele faça justiça em nosso favor. Alguns textos, como Salmos 15, acho que eu esqueci de colocar o versículo, mas vou ver se eu localizo aqui. Salmos 15, o 106 também, se você tiver aí com Bíblia. O Salmo de número 15, que é pequenininho também, ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ó, estamos estudando aí, terminando o estudo do tabernáculo no módulo 1. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, ou seja, com justiça, com retidão, e pratica a justiça. Não é que conhece a justiça, que sabe a justiça, mas que pratica. E fala a verdade no seu coração. Olha que tremendo, né? Praticar a palavra é praticar a justiça de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento. Lá no Salmo também de 106, no verso 3, o salmista escreve: Bem-aventurados, felizes os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Então, quem pratica a justiça é feliz, né? Miqueias 6:8, um dos profetas menores aqui, também diz assim, ó, 6:8. Se você estiver abrindo aí, registrando, ou só anota, depois você vai lá na Bíblia e grifa. É muito importante esses textos, porque você vai acabar usando num momento ou outro. Miqueias escreveu assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Perdão, aqui eu ignorei o ponto de interrogação. É uma pergunta, né? Miqueias está fazendo uma pergunta, dizendo assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, ele, o Senhor, declarou ao homem, né, o que é bom, o que é certo, o que é reto, o que é justo, né, que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o Senhor, diante de Deus. Devemos receber a injustiça que nos fazem e perdoar os que nos agravam. Vários textos aí, não vou ler todos eles, mas basta lembrar, né, de Jesus dizendo que se alguém te ferir, te ofender, né, te ferir uma face, dá o outro lado para ele, a outra face. Se alguém te pedir, né, para você dar alguma coisa para ele, você entrega logo. Se pedir para caminhar com ele, uma milha vai com ele duas, enfim. A matemática do céu, a matemática do reino, como eu costumo dizer, expressada e revelada, né, através do perdão, quando Jesus diz para Pedro, até 70 vezes 7 perdoarás teu irmão. Essa matemática, esses números aí que Jesus lança, ele nos revela, na verdade, uma matemática celestial e uma capacidade maior, que uma vez que nós estamos em Cristo, que nós, né, temos o reino nas nossas vidas, andamos no Espírito Santo, temos esse amor de Deus, essa retidão de Deus, essa justiça de Deus, então, sem dúvida alguma, a gente não vai pagar o mal com o mal, que é o tema que nós estudamos no encontro anterior do módulo 2, né? A gente não deve pagar o mal com o mal. Já deu o alerta aqui de 5 minutos. Mas, também já vou finalizando. Mas nós devemos
lembrar, e aí olha isso, eu quero que você grave, que um ato de justiça, um dos atos de justiça que nós devemos praticar aos olhos de Deus, é não vingar, não desejar vingança, né, daqueles que cometem injustiça contra nós. Lembrar que o nosso vingador é o Senhor dos Exércitos. Ele é quem vai promover toda a vingança necessária sem que você e eu precise sujar as mãos ou o coração. Amém? Partindo para o encerramento aqui, irmãos, só completando esse slide, né? Alguns parecem entender o Evangelho ao contrário. Em lugar de amar, exigem amor. Em vez de dar, pedem. Não servem, mas querem ser servidos. Em vez de fazer justiça, exigem que se lhes faça justiça. E aí a gente tem uma outra essência que brota de Deus, né, através das Escrituras e do reino, que é a afirmação de que é melhor dar do que receber. É melhor ser traído do que trair. É doido, né? Se a gente for olhar pelos ensinamentos do mundo. Mas no reino é assim. Entre você ser o Jesus da história, que é o traído, e ser o traidor, que é Judas, né, escolha ser o Jesus. Escolha perdoar, escolha fazer o bem, escolha exercer justiça na terra, intercedendo pelo próximo, né, agindo em razão do próximo, amando como Jesus amou. Amém? Então, lembra que, então, respondendo ali, né? O que fazer quando sofremos injustiça? Entrega para Deus. Entrega para Deus, mantenha sua mão e seu coração limpo de sangue, de ódio, de raiva, de ira. É o nascer de novo. É o nascer de novo. Como eu tenho dito, é necessário nascer de novo. Morrer para a velha criatura que você era antes de vir para Cristo e nascer outra vez com um novo comportamento, um novo pensamento, novas atitudes e novo senso de justiça. Amém, irmãos? Nós encerramos aqui esse assunto.